tarde, meu nobre. Tudo tranquilo? Boa tarde, tudo Começar? tranquilo. Olha, eu quero lhe parabenizar também pelo trabalho que você fez. Eu li ainda hoje de manhã mais uma vez o seu trabalho. Achei que ficou um excelente trabalho. E os méritos desse trabalho que você vai apresentar e que escreveu, né? São seus. Você que fez a pesquisa, buscou material fora do Brasil, né? Aqui no Brasil nós temos um problema quando se fala desse tema, sempre se tem um viés do direito, da legalidade, da legislação, né? E alguma coisa muito pouca foca na questão econômica. Mas você, com a literatura externa, a literatura estrangeira que você buscou e traduziu para a gente, mostrou que tem um viés psicológico muito importante. A psicologia é importante quando se trata dessa questão do superendividamento. Então, isso aqui é um grande mérito seu de ter buscado, incorporado dessas questões todas, e eu lhe parabenizo de antemão. E você e o Otacílio. O Otacílio, meu nome está aparecendo aí na monografia como orientador, mas o grande responsável por vir acompanhar foi o Otacílio. Otacílio, você também é responsável por esse trabalho, eu lhe parabenizo também. Júlio, você tem 15 minutos para apresentar, de 15 a 20 minutos, e veja o que faça a sua apresentação. Depois os membros da banca vão fazer considerações e você vai depois falar a respeito dessas considerações dos membros da banca, tá bom? Fique à vontade. Certo. Estou colocando aqui para compartilhar. Todos estão vendo a apresentação? Certo, está tranquilo, bacana. Estou vendo, está aparecendo bem. Então, vou começar aqui. Né? Primeiro agradeço aí já pela congratulação, né? E a presença de todos aí interessados em assistir, além dos compromissados, né? Então, o meu trabalho, ele fala sobre o diagnóstico individual e global do consumidor. Né? A gente tenta construir, então, um instrumento visando a prevenção e o tratamento do superendividamento no município de Porto Velho. Aí aqui, a devida contribuição, né, dos professores, como orientador, o professor Israel, e co-orientador, o professor Otacílio. Então, o trabalho, ele, como eu falei, visa uma solução prática, porque a minha preocupação era que esse trabalho ele pudesse ter uma contribuição realmente além da acadêmica, né? Que a minha preocupação é que se tornasse mais um trabalho que ficasse na prateleira, não era essa a minha intenção. Então, em conversa com o professor Otacílio, ele me sugeriu a ideia do superendividamento, eu fui em pesquisa, então com esse trabalho a gente tentou contribuir com o projeto de extensão que está em construção do Núcleo de Atendimento ao Superendividado, né, que ela segue inspiração na lei recentemente aprovada e ficou conhecida como Lei do Superendividamento. O superendividamento, de uma maneira mais simplificada, quer dizer um impedimento do consumidor em cumprir regularmente com o pagamento em dia de suas obrigações financeiras. Para a gente ter uma noção do que é superendividamento no Brasil, a gente fala um pouco sobre os inadimplentes, né? Então, para essa noção, a gente pega a fonte do Serasa, né, o mapa dos inadimplentes, e a gente vê que hoje nós temos 69 milhões, né, de inadimplentes, que são todos aqueles que não conseguem manter em dia, né, o pagamento das suas dívidas. Tá? Esse atraso, ele representa 243 milhões, né, de um total de dívidas de 301 bilhões de reais. Então, é um valor extremamente alto, né? Um valor que fica em torno de R$4.000 por pessoa. E a gente vê aqui no gráfico ao lado como vem crescendo, né, essa população. Essa população representa 42% da população nacional, né, em dívida. E aí, em questões de regiões, nós temos aqui a região norte, né, com Rondônia 44%, né, é um valor maior que a média
cara fala até quando não tem que falar. E aí eu vou falar do meu estado, Santa Catarina, ele está entre os menores tá com o microfone aberto, de todos os estados. Ele já sabe do trabalho. Mas ainda assim um valor significativo. Então, como objetivo, né, a gente buscou construir uma metodologia capaz de lidar com essas diversas propriedades, que a gente vai falar aqui durante o trabalho, né, e estabelecer um protocolo de atendimento desses consumidores, né, desde o acolhimento até a reinserção na economia. No campo teórico, a gente buscou descrever sobre e apresentar o fenômeno do superendividamento, né, suas principais características, causas, e contribuir com a identificação de quais são as dimensões mais relevantes. E, nesse caso, das mais relevantes, elas são de cunho psicológico. Então, um conceito, uma teoria que até a gente não discute no nosso curso, mas eu encontrei por bibliografia, né, que é a psicologia econômica, um conceito aqui no Brasil, vamos dizer, relativamente novo, né? E no campo prático, nós buscamos, então, elaborar um formulário para observar o comportamento financeiro, né, com as suas diversas dimensões psicológicas, e identificar que fatores levam à condição de superendividamento. Também buscamos propor instrumentos como índices e planilhas de planejamento financeiro pessoal. E, por fim, uma proposta de fluxo de trabalho para a construção desse núcleo de atendimento, né? Para ter uma ideia da noção do superendividamento, eu trouxe principalmente dois autores, né? A Jéssica Schicks, onde ela divide em dois quadros, vamos dizer assim, né? Um só com a definição de superendividamento, e o importante aqui é ressaltar que ela trabalha sob o ponto de vista do microcrédito. Então, ela identificou no seu estudo bibliométrico que existe uma composição de definições de superendividado, onde você pode dividir por tipos de escolhas, né, por dimensão da escolha e por categorias. E ela faz questão de mencionar que muitos estudos acabam utilizando o que ela chama de definição de objetiva ou de índices, onde muitas vezes esses índices eles são mais limitadores, por ser um indicador, né? E aí acaba deixando de lado parte da população que por uma outra definição seria inclusa, né? Então é que ela também divide por tipos de escolhas, dimensões e assim vai. E o outro trabalho que eu encontrei, que aí é curioso dizer, que são de dois autores brasileiros que publicaram, tá, em inglês, um trabalho que foi uma pesquisa dos últimos 50 anos, considerando o início em 1969, foram mais de 130 trabalhos revisados por pares, né, que discutia a questão do superendividamento. Então, nessa revisão bibliométrica, eles dividiram em fluxos, né, então, desde os antecedentes, que seriam as origens, né, depois outros fluxos como falência pessoal, regulação e resultados, problemas que a gente encontra, né, por estar na condição de superendividado. Vou mencionar alguns aqui, como, por exemplo, o problema de saúde mental, né, que aí é importante destacar a contribuição que um psicólogo tem, né, com os transtornos que isso pode trazer, inclusive, em alguns casos, o risco de suicídio, e problemas de saúde social e assim vai. Mas no nosso caso aqui, por a gente tratar de uma questão prática, de lidar com o consumidor real, vamos dizer assim, né, a gente utilizou a definição que está na lei, né, que é essa, que entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de consumidor pessoal natural de boa-fé pagar a totalidade das suas dívidas de consumo. Ela também fala que são todos os consumos, né, mas não aqueles que são feitos mediante fraude e má-fé, ou que são celebrados dolosamente, ou que sejam serviços ou produtos de luxo, de serviços de luxo ou alto valor. Né? Para o pessoal que eu andei observando do mestrado fala muito de framework, né? Então, como framework, nós utilizamos o trabalho da Dominica Maison, onde ela separa em 3 grandes categorias, né, o comportamento do consumidor.
né? Ela fala dos fatores não psicológicos, que aí entra a economia tradicional, né? Ela fala dos fatores situacionais, né? Que aí entra o ramo mais recentemente conhecido aí como economia ou finanças comportamentais, né? E aí ela fala dos fatores psicológicos, da psicologia tradicional, onde tem uma parte que contempla também a economia comportamental, mas tem também partes onde fala da psicologia mesmo, né, a tradicional. Tanto a psicologia tradicional, buscando olhar as questões econômicas ou financeiras, né, e o lado da psicologia que estuda realmente a questão econômica, né. Para ter uma noção, eu mostro nesse quadro aqui o quanto, né, a diversidade de estudos que existe sobre traços de personalidade e a influência que esses traços têm, né, para todo tipo de situação, né? Então, além disso, né, existem outras correntes de pensamento da psicologia, como otimismo, sensação de felicidade ou satisfação com a vida, autocontrole, locus de controle, perspectiva de tempo e valores, né? Considerando aquele framework, né? Antes a gente estava falando de fatores específicos que não eram ligados a finanças, mas a gente também trata de alguns elementos como atitudes em relação ao dinheiro e o materialismo, né? E para complementar a complexidade, que é estudar o consumidor e em específico o consumidor superendividado, a gente buscou também apontar um pouco sobre o ponto de vista do credor, então a discussão da pontuação de crédito, que a gente popularmente conhece como a pessoa sendo positivada ou negativada, né? Então isso, por exemplo, para um superendividado, ele pode ter problemas até de conseguir uma vaga de trabalho, porque é uma condição que o empregador avalia se a pessoa é endividada ou não, né? E os índices financeiros, que aí a gente trata de um outro âmbito que também é relativamente novo no Brasil, do profissional, né, aconselhador ou planejador financeiro pessoal, né? Então, esses índices financeiros, eles servem como, vamos dizer, bandeiras, como, né, orientadores, né, do comportamento para a gente saber se a saúde financeira desse indivíduo está de acordo. Então, para dar um exemplo do que a gente fala de pontuações de crédito, eu mostro esse quadro, né, que identifica aqui uma parte, né, do que é avaliado na pontuação de crédito. Hoje pode-se ter certeza que são centenas, se não milhares de pontos de avaliação, por se tratar de uma metodologia proprietária e do famoso Big Data, né, de você ter aí tecnologias mais recentes de coleta de dados. E para a questão de índices financeiros, eu utilizei principalmente a fonte de Litton, né, e os demais, porque nesse trabalho em particular, né, ele coloca os índices e ele dá uma orientação de como deve se interpretar cada índice. Então, no trabalho a gente tem essas informações, eu acho interessante, porque se a gente tem a intenção de que seja um trabalho com prático, né, você tem essa orientação também. Então, assim, dito tudo isso, né, da parte teórica, né, a gente foi para a prática. Como a gente iria construir uma ferramenta diagnóstica, né? Então, a gente fez uma pesquisa sobre a adequação da percepção da renda. E para isso, a gente utilizou a mesma pergunta que a Dominica Maison utilizou, que seria, né, por que para algumas pessoas a situação material, renda e patrimônio está diretamente ligada ao quanto ganham e possuem, enquanto que para outras as percepções sobre isso não têm qualquer relação com a realidade. Essa pergunta ela se traduziu da seguinte pesquisa, né, que ela realizou e a gente reproduziu com um questionário simplificado que foi validado por ela por diversos anos, né, e então nós selecionamos as questões ou os itens daquele questionário que buscava responder essa questão, né? Então nós temos aí no apêndice a questão 3, né, socioeconômica 3, e a satisfação com a vida, né, que é a questão 8,
do apêndice A também, satisfação financeira 1. Então, a gente tenta relacionar aqui uma variável objetiva, que é a renda, e a variável subjetiva, a satisfação com a vida. Dessa relação aqui, né, nós identificamos 4 perfis que a gente pretende estudar com mais calma e também utilizar como referência no tratamento do superendividado. Esses perfis são pessimista de alta renda, realista de alta renda, realista de baixa renda e otimista de baixa renda. Como a gente pode perceber, a gente estava falando sobre realidade, então a gente identifica que 2 perfis são aqueles que a sua observação subjetiva não está relacionada diretamente com a sua renda, com sua propriedade, né? E 2 que sim, que se percebem na situação financeira que se encontram, né? Aí nós temos um pouco da reprodução do estudo que ela fez com dados próprios, né, em pesquisa de campo. Essa pesquisa, ela foi, vamos dizer assim, realizada em 3 etapas, né? O mesmo questionário aplicado em 3 populações diferentes, majoritariamente servidores públicos, né, do município de Porto Velho, mas também tem algumas pessoas que não são servidores, né, mas todas que possuem renda. E uma coisa que chamou-nos a atenção no trabalho da Dominica Maison foi que a pesquisa, na sua pesquisa, ela retirou da população todos aqueles que definiram como sua satisfação financeira uma situação média. Mas como a nossa intenção é de construir um instrumento diagnóstico, a gente entende que não se pode negligenciar, né, ninguém. Então, criamos uma regra específica para aqueles que se identificavam como média, na seguinte relação: a pessoa que tinha uma renda baixa e que se identificava como média, nós identificamos como otimistas financeiros. E aquele de renda alta e que entendeu que a sua percepção da situação financeira era média, ele foi identificado como pessimistas financeiros. E aí, o estudo era feito, né, para entender o porquê que não existia essa relação direta com a situação objetiva, né? Então, por isso, os estudos seguintes foram feitos principalmente com os pessimistas financeiros e com os otimistas financeiros. E aqui a gente vê que nós tivemos 38 pessimistas financeiros e 28 otimistas financeiros. Nessa segunda tabela, né, ela tentou, junto com aquelas dimensões que a gente tratou anteriormente, identificar o que tinha de diferente, né, no comportamento dos pessimistas e otimistas. Ele usou um relatório, que eu entendi, né, o relatório dela, mas... E o que chamou a atenção em nosso estudo é que a relação média, no caso dessas 2 primeiras colunas, ela só deu igual, né, equivalente do estudo original, na satisfação com a vida. Todas as demais, a média maior deu o inverso. Mas a gente pode notar que é um inverso muito pequeno, né, um valor sempre muito próximo um do outro. E ela utilizou, como um estudo mais robusto, né, o teste Mann-Whitney-U. Né? Então, o teste de significância nosso também não deu, né? Ele não foi significativo. E aí, no estudar a metodologia do teste, eu identifiquei que, por mais que esse teste ele sirva para números pequenos de observações, que no nosso caso foram 131, se não me engano, os valores, nós tivemos muitos valores repetidos. E esse teste ele faz um ranqueamento dos valores para depois fazer o teste de significância. Então, como nós tivemos muitos valores repetidos, esse teste acabou se prejudicando. Como a pesquisa original ela tem em média 1000 resultados, né, e o nosso teve 100 e poucos,
o que nos gera, o que nos faz pensar é que numa coleta sucessiva de dados, chegando um número maior, esses números, e aí o professor Luiz pode depois confirmar ou não, esses números eles acabam se tornando menores, os ranqueamentos iguais, né? E aí ele atrapalha menos e pode dar um valor significativo. A segundo teste, então, que ela fez foi em relação a como eles utilizam o dinheiro, né? Aqui já deu um pouco mais parecido, né? Os otimistas financeiros, eles guardam mais dinheiro, apesar de que para o longo prazo, o pessimista financeiro, ele coloca que sim, que mais, mas aí aqui a gente tem um número realmente muito pequeno para poder novamente fazer uma afirmação, né? E aí a questão também da correlação, né? Em que no estudo original a percepção da satisfação financeira foi a correlação mais alta que encontramos, e aqui a gente teve todas elas negativas, né? Tanto a percepção da satisfação financeira como a relativa percepção da satisfação financeira. A relativa, ela quer dizer que é uma comparação com os seus pares, né? E a percepção é uma comparação própria, vamos dizer assim. Então aqui a gente só teve o que era de esperar, uma relação positiva, né, com a renda, mas era no original aquilo, a correlação era para ser positiva e maior do que a da renda. E por fim, com tudo que a gente estudou, né, inclusive com o Comitê Europeu sobre o superendividamento, a gente olhou propostas que tinham tanto no Brasil, como ocorreu lá no Rio Grande do Sul, como ocorre hoje no Paraná, e a gente identificou aqui um fluxo de trabalho, um modelo, né, que pode ser adotado como um projeto de extensão em diversas faculdades, inclusive. Né, um projeto que dá a possibilidade de fazer um trabalho integrativo com diversos cursos, né, em que cada especialidade tem a sua contribuição, sem contar a possibilidade também de novos estudos. Né. O objetivo foi, então, de apresentar uma estrutura que tenha o cuidado de coordenar e fazer interagir todos os profissionais que estejam em contato com o consumidor. E, por fim, né, o trabalho teve a intenção de realizar uma contribuição, né, para fins práticos, para lidar com o superendividamento, apresenta evidências que o fenômeno é multidisciplinar, nesse caso um olhar amplo e integrativo, né, mas ainda precisa de mais estudos. Né. A proposição do questionário e a coleta de dados mostra que isso foi um esforço inicial, né, e a análise, ainda que tenha sido utilizada de questionário anteriormente validado, não apresentou evidências significativas em concordância com o trabalho original, como a gente comentou agora há pouco. Então, isso, né? O que eu acho interessante também, que eu comento, é que os índices financeiros, né, e o comportamento de crédito são ótimas ferramentas para o futuro economista que pretende atuar na área, porque esse núcleo de atendimento, ele também tem essa possibilidade, né, de mostrar para as diversas especialidades que compõem o núcleo, o estudante que for participar, ver uma nova área que ele possa trabalhar, que ele não tinha perspectiva anteriormente. Né? Que no caso nosso seria a economia doméstica ou familiar, que está um pouco apagada, que atualmente ela é mais conhecida como planejamento ou aconselhamento financeiro pessoal. Eu também vi alguns, principalmente na área da administração, que vem para si esse estudo, né, como gestão financeira pessoal. Né, apresentar um formato de organização com o objetivo de integrar todos os envolvidos na atividade. A intenção foi propor uma estrutura que levasse em consideração o trabalho cooperativo de todos aqueles que, direto ou indiretamente, estiverem em contato com a informação do consumidor superendividado. Né? Passa por estabelecer uma mudança. Como referência, a gente tem diversos trabalhos, a maioria, como o professor falou, vem de fora. Né? Eu teria aqui alguns que eu poderia tirar um tempinho para falar, porque são contribuições que eu acho que novos estudos
eles teriam o que contribuir, né? Enfim. Eu agradeço, então, né, a todos. Era isso que eu tinha para apresentar nesse momento. Obrigado. Não sei, professor. Com o senhor agora. Muito bem, Júlio. Muito obrigado pela sua exposição. Parabéns pela apresentação do seu trabalho. Eu vou passar a palavra aqui ao professor Luiz Fernando Maia Lima, para ele fazer as considerações a respeito do seu trabalho. Professor Luiz Fernando, fique à vontade. Obrigado, professor Israel. Obrigado, Júlio, pelo convite. O Tacílio, que a gente já andou conversando um pouco sobre o trabalho, o próprio Júlio. E quando viu o produto final, o Júlio escreveu uma dissertação de mestrado com cara de TCC. Olha, Júlio, eu só tenho que dar parabéns, tá? Eu acho que, assim, teu trabalho de uma qualidade ímpar, tá? Você deixou claro que é uma proposta inicial, né? E acho que talvez aqui que entra um pouco a contribuição, é que, assim, deu a entender para mim que quando você fez a coleta dos seus dados, a primeira coisa, aí eu até queria que você confirmasse, né? Essas 100 e tantas pessoas que você pesquisou, todas elas foram consultadas via e-mail? Essa é a primeira pergunta para você. Todas via e-mail. Tá. Foi enviado mais de 600 e-mails. Quantos? Foram enviados mais de 600 e-mails, sem contar esse na primeira leva de estudos, né? As outras duas aí eu não sei eu só recebi os dados. Tá. Ô Luiz, só complementando. Porque assim... Luiz. Oi. Inicialmente, o Júlio começou aplicando pessoalmente. Ele aplicou com alguns técnicos da Uni, também aplicou com alguns professores, só que assim, o questionário ele é traduzido, né, do inglês, e algumas traduções ficou meio que, até hoje ainda tem assim, alguma coisa para se debater sobre a tradução, né? Até, não de tradução, mas de repente trazer para a realidade brasileira. Depois eu vou explicar para vocês. Mas assim, então ele aplicou, junto com a Keila que ia fazer uma outra parte do trabalho, mas aí acabou meio que sem tempo para fazer isso. Eu acho que aplicaram, salvo engano, no início lá, cerca de 8, 10 pessoalmente. E aí depois sempre tinha aquela questão, olha, não tem como eu pegar e aplicar com você e tal. Ninguém tem tempo, né? Ninguém tinha tempo. Técnico não tinha tempo, professor não tinha tempo. E também nesse meio do caminho, igual ele falou, aí nós fomos enviando, né, no Google Forms, enviava via e-mail. Enviava, sempre foi feito no Google, né, no Google Drive, lá no Google Forms, no formulário, e a gente ia aplicando com o pessoal e respondendo ali, clicando. Teve um período ali que o Júlio, olha, essa questão aqui não ficou bem colocada, tal, aí ele foi mudando. E nesse intervalo aí, que ele foi mudando, nós tivemos vários professores, inclusive, que responderam. Não, eu respondi, só que eu falava, eu não achei sua resposta. O próprio Adilson, né, respondeu no dia lá, e ele meio que estava mexendo no questionário. Depois a gente viu que se mexer no questionário, e quando as pessoas estiverem respondendo, essas respostas se perdem. E foi o que aconteceu. E depois nós mandamos aí realmente, viu, Luiz, via e-mail mesmo. Tá? A gente já pegou, se brincar, a gente pegou ali 8 no máximo, acho que 8. Com certeza, esse é um instrumento para aplicar pessoalmente. Esse é um instrumento para aplicar pessoalmente, eu não tenho dúvida. Tanto é que depois eu vou falar, ela mesma, a autora, desconfiou de algumas coisas, aplicou técnicas de grupos de foco para tentar, entendeu? Ver algumas coisas lá. Mas assim, com certeza, se aplicado, e depois eu vou falar para vocês porque, se aplicado pessoalmente, você vai ver que teria um resultado muito próximo ao que ela achou lá, sem ter a necessidade de termos tantas respostas. Eu vou explicar já por quê. Tá. Não, é porque é o seguinte, eu fui uma das pessoas que respondi ao e-mail do Júlio. E assim, uma dificuldade que eu tive enquanto respondente é que assim,
para mim passou a impressão que era muita pergunta. Uhum. Então, assim, chegou lá uma fase lá que a mente já estava empolada de responder. E aí era esse detalhe técnico que eu queria repassar para o Júlio, né? Que assim, talvez um questionário mais enxuto, objetivo, num primeiro momento, que assim, você realmente caracterizou como pesquisa inicial, então se talvez tivesse reduzido o tamanho do questionário, eu enxergo assim. Tu recebeu esse e-mail dele? Não recebi. Mas isso não invalida o teu trabalho, como eu quero deixar claro, isso aqui esse bate-papo, contar algumas diretrizes, né, conversar com a banca, tudo. Mas não sei se tá, e em relação àqueles testes estatísticos lá que você comentou, é porque eles são muito conservadores, ou seja, a tendência é aceitar a hipótese nula, como se diz, né? Não recebi porque e realmente os seus dados ficaram poucas pessoas, digamos assim, entendeu? Para o universo de pessoas. Então, realmente, o teste ele se torna conservador, até em função daquele número que você tinha mostrado. Ela tinha conseguido mais de 1.000 pessoas, então você conseguiu 10% e ainda vai subdividir em classes, em outras divisões menores, né? Então daí que acaba que a sua amostra ela traz esse, não é que seja o termo viés, você traz pouca informação para você tentar refutar a hipótese como aconteceu no trabalho original, tá? Mas fora isso, tá? Como eu te disse no início, você trouxe uma dissertação de mestrado com cara de TCC, tá? Muita informação relevante, tá? A proposta interessante aí do que você trouxe, né? No questionário, na compilação dos questionários, tudo, dessa proposta aí, tá? Eu achei realmente um trabalho incrível, interessante, tá? E parabéns, tá? Como eu te disse, talvez mesmo vocês indo para o questionário pessoal, talvez reduzir um pouco a quantidade, não sei, ou itemizar, tá? Eu achei realmente o questionário muito longo, pelo menos por e-mail. Tá bom? E é isso, tá, Júlio? Parabéns mesmo, tá? Professor Israel, retorna a palavra à banca, tá? Obrigado, professor Luiz Fernando, pela sua... Eu também respondi a pesquisa, mas eu não respondi por e-mail, não. Eu respondi pelo sistema. Eu acredito que não tenha tido problema, não, as minhas respostas, porque foi logo no início. Acho que eu fui dos primeiros a responder lá no sistema ainda, não foi por e-mail. Professor Tarcísio Moreira de Carvalho, você está com a palavra, meu nobre. Fala 2 horas. Então, Zael e Luiz, né? O questionário ele foi extenso realmente, talvez para o propósito que o Júlio queria, talvez ali, talvez não precisava nem olhar aquela situação material, modelo MSS, né? Que a gente pensou o seguinte: vamos fazer um questionário amplo que vai aproveitar 2 ou 3 trabalhos, né? A proposta era essa. Tá? Então dava para realmente ter cortado ali e ter uma quantidade de resposta bem mais elevada e bem mais, vamos dizer assim, tanto é que eu sinto, você tem os últimos grupos de perguntas, as 2 últimas perguntas, né, que só pegando aqui, que é a questão 20 a 21. A 20 ela é sobre estilos de gasto de dinheiro, que ela pega a 20 lá, por exemplo, que ela faz, olha, abaixo estão várias declarações, que são 13, né, sobre compras e gastos, né? Até que ponto você concorda com uma delas, né, com um deles, né? Com uma delas, declaração. Aí tem lá, olha, como economizo, consigo sempre guardar dinheiro para uma necessidade futura. Ele vai dizer se discorda totalmente, discorda, concorda ou concorda totalmente. E assim são 13. Até chegar na última, né? E fala, por favor, complete a frase. Pensar em dinheiro normalmente provoca emoções que são, aí vai dizer se são fortemente negativa, bastante negativa, indiferente, bastante positiva ou fortemente positiva. Mas são 14 perguntas, né? Se a gente for computar. São 14, ele vai ter que ler tudo isso. E a gente observa que, por serem as últimas, o que acontece, né? Tem perguntas ali, na 20ª, por exemplo, que não tem como o cara responder tudo 4, ou seja, concordo totalmente, né? Então, aí significa o quê? Teve ali um número bem razoável que sim, colocou 4, 4, 4, que significa o quê? Concordo totalmente.
Não tem como essa pessoa pegar e falar bem assim, olha, como eu controlo minhas despesas, sempre sobra dinheiro ao final do mês. Tá certo? Aí ele vai lá e concordo totalmente. Aí vem uma pergunta parecida com ela, né? Como... Deixa eu pegar aqui, só para a gente ter uma ideia, né? E o meu sempre indignação. Eu tento ter algum dinheiro guardado porque você nunca sabe quando vai precisar de certas coisas. Aí o cara vai colocar 4. Pô, essas duas aí, beleza, significa que o cara é controlador de gasto. Aí depois vem umas bem assim, ó. Às vezes, gastos quantias maiores de dinheiro, sem pensar duas vezes, de forma completamente espontânea. Não tem como ele colocar 4 nessa daqui. Ele pode até colocar um 3, um 2... mas 4 é difícil, não combina com as respostas dele anterior. Aí vem uma lá embaixo, que é bem assim, ó. Às vezes, quando vejo algo que gostaria muito de ter, não consigo resistir e compro ele, né? Às vezes, passo a gastar dinheiro com coisas completamente desnecessárias e acabo me arrependendo, acabo me endividando, não sei o quê. Aí, ou seja, o cara colocou nessas 13 questões, 4, 4, 4, 4, não tem como. Significa o quê? Ninguém tá assistindo. Eu acho que a estatística possibilita isso, né, Luiz? De ver que é uma incoerência nessa aí. A gente tem que usar alguma técnica de estatística para excluir essas, vamos dizer assim, viu, o Júlio? Esse pessoal que está fora da curva, porque não tem como ele responder. Eles que estão pegando e complicando aí, por exemplo, a validação do seu questionário. Por quê? É aquele cidadão que, igual o Luiz falou, achei muito longo. Ele deixou de ler aquelas últimas, ele foi colocando tudo 4, 4, 4. Concordo totalmente, sem ler nada, pum. Né? Então a gente percebe ali, tem uns... isso aí foi uns 8, 9, 10 pessoas. Tá certo? Foi umas 8, 9, no máximo 10 pessoas. Esse aí a gente tem que pensar ali e excluir, porque tá muito, não tem como o cara responder todas aquelas com 4, 4, 4. Não tem como. Tá certo? Ou até mesmo com 4, 3, 4, 3, 4, 3, é improvável. É pouco. Tem uns que respondeu quase praticamente 3, 3, né? Houve muito empate ali que a gente pegou, teve até... Estou falando nessa daí. Tá certo? Então, de repente, tem gente que não entendeu o questionário, tudo tal. A última pergunta, eu fui lendo, viu, o Júlio, e Luiz e Israel. A última pergunta, de repente, no meu ponto de vista, deveria ser remodulado para a questão brasileira, né? Esse questionário ele foi aplicado para um pessoal aí na área de finanças, né, de questão financeira. A última pergunta vem... E no material da autora ao longo, né, ela deixa bem claro, olha, a última pergunta diz respeito, né, ao sentimento da pessoa ao gastar dinheiro, ao ter que desembolsar para comprar alguma coisa, um bem ou serviço. Só que quando a gente pega a pergunta, tá bem assim, pensar em dinheiro normalmente provoca emoções que são, né? A gente vai ver se negativo ou positivo, tá? Eu, por exemplo, também, eu acho que foi uma falha da autora aí, não sei, né, ô Luiz? Mas tem basicamente o Júlio teve que descartar ou remodelar ali algumas coisas, porque tem algumas perguntas que prejudicou até a análise. Nas escalas, a autora coloca lá, por exemplo, nem concordo, nem discordo, ou eu sou indiferente. Eu acho que não caberia ali, porque a pergunta requeria, para eu classificar aquela pessoa como pessimista ou otimista financeiro, uma coisa mais direta. Mas, olha, ou eu concordo ou eu não concordo. Ou eu concordo ou eu discordo. Tá? Então, eu acho muito isso. Olha, sobre minha satisfação material. Para mim era só 4, né? Olha, eu estou satisfeito com minha situação material, algo nesse sentido, né? Concordo, discordo totalmente, discordo, concordo, ou concordo totalmente. Essa deveria ser a escala. Mas assim, a gente pegou o modelo dela, né? E ela, no caso dela, por exemplo, ela descartou esse pessoal que acha diferente, ou nem concorda, nem discorda. Ela descartou. Nós buscamos utilizar. Pode ser também que esse pessoal esteja enviesando. Né? Pode ser que talvez se você tirar esse pessoal, esteja ali, eles estejam enviesando sua pesquisa, dando resultado um pouco ou não dando significância. Não, né? Não, mas vamos lá. Mas assim... não fez diferença. Então, mas assim, eu acho que, de repente, ver alguns ali, não sei como é que o Luizão pode nos ajudar, para excluir alguns que a gente dá para, de repente, estatisticamente, pelo desvio padrão ou algo nesse sentido, e dê para ver ali, olha,
Esses aqui fugiu do desvio padrão, vamos tirar esse cidadão aqui. Ó, tem, então pergunta ali, é um desvio padrão muito alto, significa que, né, Luiz, que está ocorrendo tal situação. Mas assim, para o propósito do material em si, que já foi testado, viu, Luiz? E outra, a autora deixa bem claro, eu fui dar uma lida melhor hoje, né? Ela é baseada no modelo Finn-Beatrake, né? Algo nesse sentido, né, Júlio? Finn-Beatrake. Eu pronuncio desse jeito. Né? Finn-Beatrake, né? Então, o que acontece? Esse próprio modelo, ele vem se aperfeiçoando, né? A primeira vez que ele foi aplicado foi em 2008. E a última que ela pegou o modelo foi em 2016, não é isso? Foi 2016. Na própria pesquisa dela, ela falou, olha, tem aspecto quantitativo e tem aspecto qualitativo da pesquisa. Ela utilizou grupos de foco para tentar ver algumas coisas. De repente, ela chamou aqueles camaradas ali, não, se bem que ela disse que os 1048 foi tudo online, né? Ela disse que foi online. Mas ela fala em... Professor, me permite um comentário sobre isso? Sim. Do que eu li também no texto, ela fala, primeiro, né, que ela tentou simplificar algumas escalas que são maiores, né, em artigos científicos que ela tentou utilizar nesse questionário. Aí ela foi melhorando ao longo do tempo. Uhum. E é um questionário que foi encomendado pelo Banco Central polonês, né, e eles estão tentando estudar lá a questão da exclusão financeira. Né? Então, tanto que o título do livro que a gente usou é do consumidor financeiro, daquele que então está utilizando de serviços bancários, né? E aí a exclusão financeira ela tem a ver com isso, com a utilização de serviços bancários. Se a pessoa tem conta, tem cartão de crédito, né, utiliza os serviços bancários como um todo. E aí ela tenta aproveitar e fazer outros estudos, como a gente também fez. Então, assim, o questionário original, ele é muito maior. Né? A gente, como eu disse, simplificou, trouxe só as questões que serviriam para o nosso estudo, e no caso aí para alguns outros, né? Para ter uma vida útil maior, vamos dizer assim. Né? E a gente adaptou para essa nossa realidade. Então, é isso. O professor continua, eu tinha alguma coisa para comentar, mas... Então, exatamente, só complementando. Por isso que eu falo que, de repente, até os modelos da pergunta ali, a gente poderia até alterar pelo que ela própria coloca na pesquisa dela lá. Que ela fala, olha, comparando, né, os estilos de gasto lá, o gastador, os gastos felizes, o cinto apertado lá, aperto de cinto, ou o outro lá, que é o gastos econômicos. Ela depois vai relacionar isso aí com os tipos de emoções, a partir, né, da percepção, ela coloca isso, né? O sentimento da pessoa ao gastar, desembolsar dinheiro. E lá, a pergunta que a gente colocou, a partir da tradução dela, né, o que olha como é que é a pergunta. De repente é só reformular. Pensar em dinheiro normalmente provoca as emoções que são, né? Assim... a gente pegou muito positivo, né? Lógico, pensar em dinheiro assim, de uma forma geral me traz emoções positivas. Mas de repente ali é gastar. De repente, se eu perguntasse, olha, quando você vai às compras, né? Pensar em gastar o dinheiro te traz que tipo de emoções? Ou algo nesse sentido. Mas é questão de aperfeiçoar só o questionário. Mas assim, para o propósito que a gente vai fazer, que é aplicar esse questionário, lógico, uma coisa... E na verdade vai ficar um pouquinho até maior, lógico que a gente já vai vir respondido do PROCON, ele vai se encaixar perfeitamente, porque a proposta vai ser a gente aplicar com ele, receber o consumidor superendividado e aplicar. E eu tenho plena certeza que a gente aplicando ali com o cidadão, e já conhecendo melhor a ferramenta, porque tudo isso é um aprendizado, inclusive, não aprendemos tudo agora, muito pelo contrário, lá na frente a gente vai poder até... aperfeiçoar esse próprio questionário, né, vendo, olha, a gente poderia formular perguntas desse tipo, igual o Júlio falou. Só o modelo MSS, ali na questão 20, eram 30 perguntas. Ela, com certeza, fez uma análise multivariada, Luiz, e reduziu para 13. Aí ela pega um grupo de 3 perguntas, transforma a situação, 4 perguntas,
para categorizar o cidadão. Então, eram muito mais perguntas quando ela pegou. Ela deve ter feito lá uma análise fatorial, algo nesse sentido, dos componentes principais, e achou algo nesse sentido, para reduzir o número de questões, né? Mas, assim, para o nosso propósito, eu penso que não vai ser necessário mudar muita coisa aqui, não. Lógico que com aprendizado, com as testagens que fizermos, dá para aperfeiçoar sim. Muda, ou seja, olha, dá para perceber que o camarada está respondendo isso aqui, não é de acordo com o que a gente vai conversar com a pessoa. Não é de acordo com o que a gente está percebendo que ele é, conversando que ele é. Acho que o Júlio viu, ela até conversa, né, com algumas pessoas para sentir ali, para ter o cara a cara para sentir. Por isso que eu acho até estranho que ela colocou lá que aplicou tudo online. Eu penso que não. Eu acho que ela deve ter conversado com algumas pessoas, né? Mas quando a gente for aplicar isso aqui na prática, né, que esse é o objetivo, tá certo? Vai ajudar bastante, isso vai facilitar bastante. Outra coisa, né, é que realmente, né, todo esse material aqui, o livro em si, outros materiais, ele veio para realmente mostrar, né, que, olha, o comportamento das pessoas ela não é baseado naquele modelo da teoria racional. O comportamento dos consumidores não é puramente econômico, baseado na racionalidade. Há outros fatores, né? E, de repente, só esse questionário não capta, né, Júlio, também. Tem aquela questão situacional. Tem livros, materiais de economia comportamental que mostram a questão antropológica, né? Assim, aquela cultura deixada de pai para filho e tudo mais. Algumas pesquisas aí de comportamento de consumo, assim, de alguns produtos, mostra muito isso, né? Por exemplo, tem cara que faz a pergunta sobre consumo de carne de bode, né? Aí vê a origem daquele cidadão, né? Se ele, né? Olha, não a origem dele, mas dos pais dele. Olha, seus pais são o cara consome carne de bode, mora lá em Roraima, mas consome carne de bode, de carneiro, às vezes sem saber. Mas por quê? Porque a origem da família dele é lá do Nordeste. Aí tem questões antropológicas, eu já vi pesquisa nesse sentido que trabalha esse aspecto. Tem questões sociais. Eu não sei se esse questionário vai possibilitar captar. É lógico, tem perguntas ali que eu acho até desnecessária. Aquela que a gente pergunta quantos bens a pessoa tem. Até, eu não vi ainda, né, Júlio, para que vai ser usado. Aí tem lá, olha, você tem desses bens aqui, vai colocando. São 12 itens. Né? De repente é uma questão para ser tirada, porque está só tendo volume, não vai ter aplicabilidade. Você pode aproveitar aquilo ali com outro tipo de questionamento. Mas assim, é algo a ser aperfeiçoado e trazido um pouco para a nossa realidade. Mas o instrumento, ele é muito bom, ele é muito fantástico. Cabe a gente até depois sentar com o Luiz, verificar a partir de desvio padrão ou outro tipo de técnica, verificar que tipo de pergunta ali está muito fora do padrão, ali está fora, né, da curva. É que o probleminha que tem no programa, que estão justificando aí que o questionário ficou muito longo, cansativo. E muita gente não respondeu. Ou responder aquele jeito, bota tudo no 4, que não cabe. Já deu para entender nas 2, 3 frases que ele falou. O resto só estava batendo em cima. Pegar uns 20, 30 aí, com servidores ali, um pouquinho de baixa renda, já ficou muito ali concentrado em pessoas de alta renda, tá certo? Pegar ali uns servidores públicos municipais, sentar ali, conversar com eles, pegar uns 10, 20 ali, acho que ficaria muito bom. Servidor público municipal de nível nível fundamental ou médio ali, que ganha ali até 3, 4 salários mínimos, e aí dá para ter um volume um pouquinho maior e um pessoal um pouquinho mais ali dentro. Você pode ver que ela fez, né? Ela pegou como é que chama? Ela fez por cota, né? Ela fez por cota, ela fez uma amostragem por cota, ela não pegou os 1048 totalmente aleatoriamente, não. Ela fez por cotas, a partir do Ariadna, que eu não sei o que é isso, de repente você tem que até pesquisar. O que é esse Ariadna da Polônia lá? Deve ser algum banco de dados lá, aí ele foi pegando por sexo, por idade, por vários aspectos. Nós não, fomos pegando... Ela tentou reproduzir a população polonesa. Exato, de forma a reproduzir, exatamente, entendeu? Como é que é constituída? De repente nós temos que pegar algo nesse sentido. Nós não fizemos análise com relação a isso, né? Quantos eram do sexo masculino, quantos eram do sexo feminino, e a idade, a gente não perguntou nada disso, né? A questão demográfica. Mas beleza, basicamente isso, de repente assentar para tentar corrigir algumas arestas aí, verificar quem está realmente desviando aí, ponto fora da curva, para a gente eliminar esse pessoal, para a gente ficar, não para, vamos dizer assim, induzir a nossa pesquisa, mas é realmente tirar aqueles que estão saindo da curva.
tem alguns, não é bastante, mas deve ser uns 8 ali, 9, né? Até consigo ver aqui rapidamente aqui. Tá? Mas é isso, Júlio, pode falar aí, pode fazer seus comentários aí. Eu posso transformar você levantou a mão, depois passar a bola aí para Israel, fica à vontade. Não, só para complementar que, isso. Primeiro, né, a gente discutiu inicialmente que seria complicado a gente fazer um questionário do zero, porque nós teríamos que passar pelo processo de validação. Então a gente se aproveitou desse questionário porque a gente entendeu que era bem completo. Mas outra coisa que é importante também comentar é que a gente não pode se deixar levar por um questionário menor, porque isso influencia emocionalmente a pessoa. Então, a gente viu que se esse questionário for feito pessoalmente, a pessoa ela se compromete a responder corretamente cada uma das questões. Então, isso é um item, acho que, importante a mencionar. Tem mais uma coisa, né? Na literatura que a gente levantou, caso o professor lembre, tem um livro que ele trata só de escalas. Cada capítulo ele apresenta em um resumo de uma página a origem daquela escala, com o nome do artigo, o índice de Cronbach, né? E quais as funções. Então, existem diversas escalas, diversas pesquisas que a gente pode estudar, né, e fazer depois uma própria, né, que condiz com a realidade que a gente está tentando fazer. Tem mais uma coisa, no fluxo de trabalho que é proposto ali, esse questionário ele vem para a gente fazer, como disse, um diagnóstico individual e global desse superendividado. Então, é a partir desse diagnóstico que depois vão se tratar as questões mais específicas. Então, aí entram, por exemplo, outras etapas que um psicólogo pode tratar com outros questionamentos, o economista com o seu com o planejamento financeiro com outros questionamentos, e depois, nesse trabalho integrativo, na discussão de cada uma dessas atividades, ver o que se fazer. Então, existem etapas aí que teriam que ser melhor elaboradas. Por isso também que foi reforçada a ideia de que é um trabalho inicial. Né? Então, tem essas questões, sim, acredito, né, de estatísticas, metodológicas que a gente precisa observar, porque se ela fez esse trabalho, né, online e ela conseguiu resultados significativos, de alguma maneira, e um trabalho que é com um número muito maior de questões, né, então a gente pode conseguir aqui também, mas aí é aquela coisa, a gente abrasileirar, vamos dizer assim, né, utilizar dessas ferramentas e com mais tempo, com calma, né, fazer uma validação desses resultados. Então esse foi um esforço inicial que eu acho que, olha o tempo todo que a gente já está discutindo, né, acho que foi muito válido. Então, é isso, acho que poderia comentar mais alguma coisa, mas vou ficar por aqui. Tá certo, Júlio, obrigado pela sua participação, do Otacílio. Eu vou fazer rápidos comentários aqui. Primeiro, chamar a atenção para a importância do seu trabalho. Né? Essa discussão que está sendo feita aqui, as questões levantadas por Otacílio principalmente, mas também pelo Luiz Fernando, elas são importantes para a continuidade da pesquisa, porque essa pesquisa faz parte de um trabalho que está sendo coordenado pelo professor Otacílio Moreira de Carvalho, né, que visa atender, digamos, até a demandas, a preocupações da sociedade rondoniense. Né? O problema do superendividamento, conforme você identificou na sua pesquisa, não é só para as pessoas. Isso ocorre não só com as pessoas pobres de baixa renda, ocorre também no meio de pessoas que têm salários elevados, no meio do judiciário, por exemplo. Você vai ter lá juízes, promotores com um problema de superendividamento. Então, é um problema que afeta a muita gente. Então, isso já mostra a importância da pesquisa, o significado dela, e eu acho que o trabalho é válido, mas muito válido. O seu trabalho está excelente. Excelente. Eu sei que você pretende continuar
talvez fazer o mestrado e até o doutorado, e esse seu trabalho é importante. O seu trabalho é, digamos assim, seminal. Ele é seminal porque ele serve como base para a continuidade de pesquisas, né? Eu vejo que já tem 2 alunos, pelo menos, do curso de Economia, que estão trabalhando monografias utilizando a sua pesquisa, utilizando a Keila, por exemplo, e o Janilson, que estão trabalhando partes da sua pesquisa, né? Então, não só o trabalho bibliográfico, a pesquisa bibliográfica que você fez é importante, como a aplicação dos questionários à realidade de Rondônia. Isso serve para que você possa fazer ajustes no questionário, né? Fazer ajustes não só no questionário, mas também na forma de aplicação da pesquisa. Então, se você não aplicou 1000 questionários, como foi feito nas pesquisas lá fora do Brasil, mas as 120 pesquisas, as pessoas que você pesquisou, pelo menos na primeira fase, são importantes para deixar claro que precisa de ajustes, se adaptar à nossa realidade. Mas o seu trabalho é um trabalho seminal. Continue aí que você vai na linha do seu mestrado e até do doutorado, né? E a pesquisa que vocês estão coordenando, sob a batuta aí do professor Tarcísio Moreira de Carvalho, tem muito futuro, tem campo para crescimento, né? E eu acompanhei mais à distância o seu trabalho e via a sua preocupação, né, por traduzir livros, textos de fora, a preocupação de não cometer plágio, nem não fazer plágio. E você sempre mandou mensagem para mim, eu tenho várias mensagens suas, o professor dê uma olhadinha aí para ver se isso não é plágio. E veja que o mais importante do seu trabalho talvez tenha sido aquela aplicação do questionário, porque aí revela que precisa fazer ajustes, entendeu? Mas a sua preocupação com a questão de plágio e tal, você estava sempre presente toda hora. Por isso até que você demorou mais a fazer o seu trabalho com essa preocupação de fazer um trabalho limpo, sem maiores problemas, por se tratar de um tema muito complexo. Porque é um tema complexo, porque envolve não só a questão econômica, né? Envolve a questão legais, as questões legais, a questão psicológicas, como você já adiantou, o comportamento do consumidor, numa perspectiva diferente daquilo que a gente aprende no curso de economia. Porque no curso de economia você vai estudar o comportamento do consumidor e do produtor, do vendedor, na perspectiva da teoria neoclássica, né, principalmente de Marshall, Alfred Marshall, quando ele diz: existem vários fatores que influenciam a demanda, o comportamento do consumidor, mas a gente vai usar a condição ceteris paribus e considerar só o preço do produto. Então, o preço do produto é que define o comportamento do consumidor. É isso que a gente aprende na teoria econômica. Agora, não. Nesse trabalho aqui, você vai ver que o comportamento do consumidor leva em consideração muitos aspectos, inclusive as questões de ordem psicológica, tá certo? Então, não é só o preço do produto que define o comportamento do consumidor, né? Você vai trabalhar com uma coisa mais subjetiva, que é o preço é uma coisa objetiva, né? O preço do produto, né? Mas a questão de ordem psicológica, você vai trabalhar com uma coisa subjetiva. É um comportamento subjetivo, da cognição das pessoas, né? Como é que elas reagem ao comprar um produto, né? Muitos compram, fazem compra, depois se arrependem, mesmo momentaneamente dando uma alegria, uma satisfação, mas o cara se arrepende depois porque fica com a dívida. Pô, eu devia não ter comprado isso, então lá vai, enfim. É um problema mais complexo, muito complexo. Então, você está de parabéns. Eu acho que o seu trabalho é muito bem escrito. Ninguém tem dificuldade, apesar da complexidade, ninguém tem dificuldade em ler e entender o seu trabalho. A pergunta de pesquisa, quer dizer, que orienta a pesquisa, a sua pergunta é muito clara, objetiva. Os objetivos também do trabalho atendem, foram elaborados de maneira muito clara para atender a necessidade de explicar, de responder a pergunta, a questão de pesquisa, né? A metodologia também muito clara. A questão teórica você tratou com muito cuidado. Eu não sei, acho muito bacana, conversando, né? Porque, na verdade, na pesquisa a gente tem que
levar em consideração que a questão eu até tenho que conversar com os objetivos geral específico, conversar com a questão de pesquisa, né? Tem que dar conta disso aí, né? E você fez tudo isso com muita clareza, bem escrito, seu trabalho bem elaborado. Parabéns para você. E continue aí naquela linha de estudo que você vai, nessa linha de estudo que você vai fazer o seu mestrado. Agora vai tirar um peso. Se esse problema da graduação estava lhe atrapalhando, agora, com o término da sua monografia, a conclusão do seu curso, esse peso vai desaparecer. Aí você vai estar mais livre para fazer as pesquisas e você vai dar continuidade aí com esse grupo de trabalho coordenado pelo professor Otacílio. Parabéns pelo seu trabalho. E nós vamos agora, se você quiser falar alguma coisa, você pode falar. Senão, eu vou pedir para todos irem da sala. Pois não, Otacílio. Ô, Israel, o nome da Bárbara é só Bárbara Pereira mesmo, né? Bárbara. É isso, senhor. Beleza, Bárbara Pereira. É porque o Otacílio já está fazendo a ata, entendeu? Fazendo a ata. Pessoal, eu vou pedir que nos deixe aqui só eu, o Otacílio e o Luiz Fernando, para a gente definir aqui as notas, tá certo? E daqui a pouquinho, uns 10 minutos, Otacílio? Uns 10 minutos. Aí só depois o Alderlan, ele pode entrar para a gente conversar com ele. Aderlan, exatamente. Aderlan, se puder sair, você sai também. E a gente, daqui a pouco você retorna, daqui uns 10 minutos, viu? Tá bom? Beleza, obrigado a todos, viu? Todos que estão acompanhando aqui, a família do Júlio, viu? Parabéns aqui. O Júlio terminou o seu trabalho. Depois é só que eles vão embora, tá bom? Foi, Marco. Ele pediu para todo mundo sair, que agora eles vão fazer uma avaliação e dar nota do trabalho. Aí fizeram referência, vocês estavam conversando, a família do Júlio, não sei, não escutei nada. Pois é, agora. Não, aí disse que está gravando, ela fala. Mas não tem que já está gravando aqui, chega. Tanto grava também. Está gravando, mas não é nada. Tá falhando Tá muito bem, obrigado. Falhou um pouco o áudio, mas a gente viu a parte do convite. Muito obrigado, viu? Bacana. Pois é, só lendo aqui rapidamente a ata, né? Eu vou ler ela por completo. Aqui. Ata de trabalho de conclusão de curso aos 26 dias, né? Só um minutinho aqui que eu... Do mês de dezembro. Deixa eu ver aqui. Faltou um mês aqui. Do mês de dezembro de 2022. Calma aí, deixa eu ver aqui. Que faltou aqui um mês aqui. Não sei porquê. Dezembro, né, de 2022, às 16 horas e 45 minutos, no Departamento Acadêmico de Ciências Econômicas Porto Velho, DACE, Campus Universitário José Ribeiro Filho, por meio de ambiente virtual, no Google Meet, ocorreu a defesa da monografia intitulada Diagnóstico Individual e Global do Consumidor, elaboração de instrumentos visando a prevenção e o tratamento do superendividamento no município de Porto Velho, Rondônia, do discente Júlio César Silveira de Souza, sob orientação do professor Israel Xavier Batista, né? Xavier Batista, né, Israel? Às vezes eu confundo, troca ali. Prosseguida a apresentação do trabalho pelo discente após a apuração das notas atribuídas pelos componentes da banca de avaliação, o discente foi considerado aprovado com nota 10, né, nota máxima, devendo o mesmo aí atender às observações da banca, que praticamente foram poucas, né, só mais aí de repente para ajustar mais para a questão futura, não é nem do trabalho em si, tá, um trabalho muito bem feito. Aí tem umas recomendações aqui, depois a gente vai te enviar, Júlio, mas assim, pro forma, mas mudou, né, porque o nosso regimento é um pouco antigo. A gente coloca, você tem 30 dias, né, você pode até antecipar a partir dessa data para proceder a entrega de 2 exemplares, né, do seu TCC impresso, não precisa isso, e uma cópia gravada em CD também não precisa, porque estão até encontrando dificuldade de localizar onde vende CD, né? E aí você vai fazer o quê? Olha, corrigiu, demos o ok, você vai colocar o seu trabalho em PDF e jogar para o departamento, né? Antes, né, quando você concluir tudo, aí agora já você pode pedir a ficha catalográfica no sistema do CIGA. Lá tem biblioteca, você vai lá, eu não sei, parece que você precisa de um cadastro prévio, imagino que você tenha cadastro lá,
Se não tiver, parece que você vai ter que fazer. Mas é fácil, é tudo rápido, dá pra fazer por aqui mesmo, né? Pelo Siga. O sistema, faz pelo sistema. Aí entrou no Siga lá no seu módulo, lá coloca lá módulos, você vai lá em biblioteca e vai estar lá, ficha catalográfica, né? Solicitar, aí você vai solicitar. Aí você vai preencher lá todos os descritores, lá todos os, né, os dados. Tem lá como é que você preenche. Tem lá. Lá vai pedir, olha, título, que mais? Seu nome, vai pedir seu nome completo, né? Eu não sei se você já te entende que é seu, né? Seu nome completo, não sei se pede orientador, o título, resumo, palavra-chave, que a partir disso aí ela vai fazer a ficha catalográfica, ano, né, toda essa parte aí. É só você completando lá. Aí, com essa ficha, você vai colocar ela no seu trabalho, fazer as correções. Eu já falo até para você pedir logo, né, porque 3, 4 dias, tem ficha catalográfica que demora até uma semana. Né, vai depender da tua urgência, né? E aí, feito isso aí, você vai preencher tem um formulário que é uma declaração que você permite, né, aceita que seja publicado isso aqui no site da Uni ou no repositório da Uni, no site do departamento e no repositório da Uni, tá? Coisa bem, bem simples, todo mundo tem que fazer isso, tá? Mas feito isso aí, entregou com tudo, né, com a ata que a gente vai te enviar, vai ser em PDF também, você envia a ata, essa declaração e a ata, a declaração, calma aí, a monografia com a ficha catalográfica, né? E aí você envia tanto para o departamento quanto para mim, para o Israel, que a gente dá o ok. Olha, declaramos que o aluno Júlio César cumpriu, né, todas as recomendações da banca e a monografia está completa, né? Está perfeita lá. E aí o departamento vai providenciar lá as documentações para colação de grau, perfeito? Perfeito. Quando vai ser? Beleza. A ata já está lá, viu, Israel? Vamos assinar aqui. Podem assinar. Júlio, obrigado, meu nobre, você, a sua família que participou aqui. Parabéns, felicidade para vocês, sucesso, viu? Obrigado, muito obrigado. Vamos continuar aqui a nossa... Obrigado, obrigado, Júlio. Nesse momento. Beleza, um abraço. Olha aí. Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Como merece um vinho, né? Um vinho. Uma champanhe, melhor. Exatamente. Combina duas coisas, a alegria pela defesa e também o momento, né? O período do ano, a festa natalina, isso. Né? Foi um presente Natal para os irmãos, olha lá, os irmãos e os pais. Parabéns, Feliz Natal para todos, Feliz Ano Novo, e o convite continua de pé. Só falar com o Júlio César. Ele pode dar os melhores detalhes. Um abraço, pessoal. Parabéns aos professores que tiveram paciência com ele, né? Foi um trabalho muito. Gostei muito da conclusão. Um Feliz Natal para vocês, um ano cheio de coisas boas, realizações. E vamos ao champanhe. Espero que vocês não estão aqui. Beleza. Obrigada, gente. Foi um prazer. Ok. Valeu, Júlio. Tchau para vocês aí. Quer, Júlio? Um abraço. Obrigada. Já saiu. Boa noite, professor. Só um instantinho. Boa noite. Só o pessoal sair aí. Ok. Pronto. Você senta aí. Edita agora, Zé. Agora aparece eles. Gente, eu sei que vocês dois foram muito bem também. Tu tirou quanto na tua? 10 também? Não tirei 10 nada. Do teu, Zé Luiz? 10. Oba! Brenda. Mas eu não lembro. Tu vai te lembrar, tu vai procurar então, para eu quero saber. Vai no YouTube, depois eu boto. Então tá. Eu só quero editar o do Mano para botar ali no... Só um minutinho. Bem, vai soltar uma bomba depois de 12 anos. Eu cometi um grande erro agora. Que será? Eu cheguei a ensaiar de manhã cedo na cama e me esqueci de aproveitar a oportunidade e agradecer, fazer uma homenagem à Tárcia, né?
Não, a única coisa que tem que dizer Não, naquele momento agora ali, não. ó, agradecer. Coisa rápida, obrigado. Sim, agradecer o empenho de todos os professores, né, por esse trabalho, por esse momento. Não, mas agora ela vai aparecer, homem. Faz agora. Eu sei, agora sim, já é tarde. Agora é que vem a puxação de saco. Tem que ser antes.